Índios exigem que parlamentares retirem da pauta do Congresso a proposta de emenda à Constituição que transfere aos deputados e senadores a decisão final sobre demarcação de terras indígenas. Vamos à capital federal saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Na avaliação dos índios, a decisão final sobre processos de demarcação de terras indígenas deve continuar com o governo federal. Eles temem que, se a decisão for transferida para os parlamentares, os processos de demarcação podem sofrer influência dos produtores rurais. Os índios acreditam que podem ser prejudicados pelos interesses da bancada ruralista, que é um grupo de deputados e senadores que atuam em defesa do setor agrícola. Hoje, como parte das ações do movimento que vem sendo chamado de Abril Indígena, índios de diversas etnias lotaram esta sala onde funcionam comissões na Câmara e entregaram a deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas uma declaração nacional em defesa dos territórios. À tarde, eles invadiram o plenário da Câmara e a sessão teve de ser suspensa. O presidente da Câmara resolveu adiar por 45 dias a instalação de uma comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que modifica as regras de demarcação de reservas indígenas e chamou os índios para negociar. E o assunto agora é contas públicas. 3 estados da região norte gastaram mais do que arrecadaram em 2012. Pagamento de funcionários públicos, manutenção de serviços básicos como saúde e educação e ainda investimentos em obras. Fazer o Estado funcionar, crescer e ainda economizar para pagar parcelas de dívidas antigas. 19 governos estaduais conseguiram alcançar essa meta em 2012, mas no Distrito Federal e em outras 7 unidades da Federação, o objetivo não foi atingido. Na região norte, os governos do Amapá, de Roraima e do Acre gastaram mais do que arrecadaram no ano passado. Amazonas e Pará fecharam no azul e ainda conseguiram economizar o que planejaram para o pagamento de suas dívidas. Rondônia e Tocantins também alcançaram a meta, mas economizaram menos que em 2011 e, por isso, acenderam o sinal de alerta. O Ministério da Saúde anunciou a retomada da produção de insulina humana. Com a medida, o Brasil vai ser a 4ª nação no mundo a produzir o medicamento indicado para o tratamento de diabetes. A expectativa é que o produto chegue às farmácias ano que vem. A produção de insulina humana no Brasil foi interrompida em 2001. Desde então, o país depende de importações. A compra de medicamentos como esse representa um impacto de 34% no orçamento do Ministério da Saúde. A estimativa é que cerca de 8 milhões de brasileiros tenham diabetes, mas o número pode chegar a 10 milhões se forem considerados os casos ainda não diagnosticados. Atualmente, 1 milhão de pessoas utilizam insulina fornecida pelo SUS. A previsão, segundo o governo, é de um investimento de 430 milhões de reais nos próximos 5 anos. Apesar da expectativa inicial para 2014, a produção de insulina só vai começar em 2015 e o medicamento deve estar disponível à população nas farmácias em 2017. A insulina brasileira será produzida numa parceria entre a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e o laboratório Bion, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. São esses os destaques aqui da capital federal. Uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. Obrigada pelas informações, Wellington. Tenha uma ótima noite, assim como todos da Sucursal Brasília. Você tem registro profissional? Este é o tema do quadro Articulistas do Amazonsat de hoje. Saiba a importância de profissionais com registro nos conselhos. Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância de um profissional registrado nos conselhos. Não vamos falar só do Conselho de Economia, de todos os conselhos de uma maneira geral. Se você está doente, você vai contratar quem? Um médico. Para você saber se aquele médico realmente ele tem capacidade técnica, ele tem que ter o registro no CRM. Um contador, da mesma maneira, ele vai ter que ter um registro no CRC. No Corecon, o economista também tem que estar registrado.
Então procure ter esses cuidados, não contrate leigos para desenvolver trabalhos para você ou para a sua empresa. Isso pode gerar prejuízos e grandes prejuízos. Na área de economia, se você contratar um profissional que não tenha capacidade técnica, ele pode te fazer um projeto econômico e isso vai te gerar tanto prejuízo financeiro quanto prejuízos fiscais. Então, portanto, esteja atento a todos esses detalhes. Recorra aos conselhos de classe antes de você contratar um profissional. Mesmo aquele, quero fazer uma habitação, vou contratar um engenheiro. É muito fácil, você vai no conselho de classe de engenharia, verificar se ele tem um registro. Se ele tiver registrado é porque realmente ele tem competência técnica para executar a sua obra. Portanto, fique atento, consulte sempre os conselhos de classe e não caia na conversa de leigo, porque o barato de hoje pode se tornar o caro do futuro. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Especialistas cobram ajustes para modelo. Enquanto se discute o futuro político do modelo Zona Franca de Manaus em Brasília, especialistas defendem a reforma fiscal, inclusive do modelo incentivado, sem prejuízos ao PIN. Mas com a convicção de que ajustes fiscais são necessários para fortificar a Zona Franca. De acordo com o presidente da Associação dos Consultores Econômicos do Estado, José Laredo, o modelo ZFM estará protegido até 2023, mas precisa evoluir. Em instantes, Sesc Amazonas está oferecendo bolsas gratuitas para o curso de Educação de Jovens e Adultos. Nós voltamos já já na capital amazonense, 21h22.